Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a adaptação de É Assim Que Acaba. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. É Assim Que Acaba é um livro da Colleen Hoover e esse daí é daqueles polêmicos. Não polêmico, mas divide opiniões e depois de um vai e vem enorme, vários bafafás, etc, 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 finalmente a gente tem data de estreia e um trailer de É Assim Que Acaba. Então vamos conversar um pouquinho sobre tudo que a gente sabe sobre essa adaptação, um pouquinho sobre a história, caso você não conheça, e um pouquinho sobre todas as polêmicas, visões diferentes. Esse vídeo vai conter alguns spoilers da história, então se você não quer levar nenhum spoiler, eu vou avisar na hora que eu for falar dos spoilers, porque primeiro eu vou fazer aqui uma sinopse, etc, mas tome cuidado. É Assim Que Acaba é um livro da Colleen Hoover, que é uma autora americana conhecida por ter vários livros que tratam de assuntos delicados. Então ela vai falar muito sobre relacionamentos abusivos, ela vai falar muito sobre violência doméstica, mas a maior parte dos livros dela são histórias de romance, e, enfim, ela fala sobre alguns assuntos mais delicados nessas histórias, né? Eu sou uma pessoa que já leu alguns livros da Colleen Hoover, mas não todos, porque a gata tem muito livro. Mas o É Assim Que Acaba é um dos mais famosos, mas além desse, ela tem Verity, ela tem Losing Hope, e ela tem um também que é bem famoso e causa um bafafá toda vez que alguém fala sobre ele, que é o Novembro 9, mas ela tem vários livros, e até, né, alguns livros que acabam tendo temáticas que são parecidas, ou enfim, que estão ali no mesmo estilo. Eu não sou uma pessoa que sou particularmente fã da Colleen Hoover, então a gente já vai começar esse vídeo por aqui. Eu sei que os livros dela são bem divididos entre ame ou odeie. Se você ama, você amou, você com certeza vai gostar de mais de um, né? Os livros, eles têm muitas coisas em comum. E se você não gostou, eu acho que pode ser uma questão de ter lido um livro específico que você não gostou, mas eu acho que a sua opinião sobre ela vai ser talvez sempre meio que a mesma. Diria que eu, particularmente, estou mais do lado aonde eu não sou tão fã assim. Eu não tô nem perto de ser uma hater, eu sei que tem muita gente que eu não tô nem perto de ser uma hater, mas foram livros que particularmente não me disseram nada, assim, nossa, não foi algo que me encantou, como eu sei que encanta muita gente e como eu sei que conversa diretamente com muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas que são fãs da Colleen Hoover são pessoas que acabam se identificando muito com certas histórias que ela conta, com o estilo das personagens que ela traz e tudo mais, e enfim, né, os livros dela em geral tentam trazer várias visões, né, diferentes sobre, enfim, vários assuntos. O É Assim Que Acaba, ele é um livro que vai contar a história da Lily, que é a nossa protagonista, que no filme vai ser interpretada pela Blake Lively, e a Lily, ela acabou de mudar de cidade, ela tá tentando começar uma vida nova, ela, enfim, tá tentando deixar o passado dela pra trás, ela tem algumas experiências traumáticas da família dela e tudo mais, e ela é uma pessoa extremamente solitária, né? E aí ela acaba conhecendo um cara, que é o Ryle, que é um médico, que mora no mesmo prédio que ela, e ela se apaixona por ele, e, enfim, começa a viver um romance com o Ryle. O sonho dela é abrir uma floricultura, então nesse novo momento da vida dela, ela vai tentar conseguir abrir essa floricultura, vai começar esse relacionamento com o Ryle, que a princípio não quer nada muito sério, ele tá mais no sexo casual, etc, etc, e, enfim, eventualmente os dois vão começar esse relacionamento. E no meio de tudo isso, a Lily, ela também vai se encontrar com uma pessoa do passado dela, e essa pessoa faz parte de um momento muito difícil da vida dela e está diretamente conectado com alguns traumas que ela tem do passado, e aí, conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo esses dois relacionamentos se desenrolarem ao mesmo tempo. O com o Ryle, que é esse neurocirurgião, que é um cara, a Lily conhece a irmã dele e tá ali super dentro da família dele, e o Atlas, que é esse outro cara que tem uma presença muito importante no passado, que ela não via há muitos anos, e que faz algumas memórias, né, ressurgirem ali na Lily. Então a gente vai ter uma história que basicamente, né, esse é o setup da história. Como eu comentei com vocês, a Blake Lively vai ser a Lily, o Justin Baldoni vai ser o Ryle, e inclusive ele vai ser o diretor do filme também. Se vocês se lembram, o Justin Baldoni era o Rafael de Jane the Virgin, e ele também já dirigiu alguns outros filmes, como o A Cinco Passos de Você. E o Atlas vai ser interpretado pelo Brandon Sklenar. Então a gente tem aí já o nosso trio de protagonistas, e finalmente, depois de adiar um pouco a data, de trocar de data de lançamento, etc, 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 a gente teve o trailer do filme, e o trailer, ele revela talvez mais do que ele poderia revelar. E agora eu vou começar a comentar com vocês um pouquinho spoilers do livro e do filme. Então
Então, basicamente, a Colleen Hoover, ela já comentou algumas vezes que a história de É Assim Que Acaba, ela foi muito inspirada na história da família dela, na história da mãe e do pai dela. Então, é um livro que é muito pessoal pra ela nesse sentido, e ele é um livro que vai tratar diretamente de violência doméstica. E eu acho que existe algo dentro do É Assim Que Acaba, e isso pode ser interpretado de várias formas diferentes. Mas o É Assim Que Acaba, ele é muito colocado ali no romance, porque afinal de contas a gente vai ter um romance, a história tem romance, mas ele é um livro que vai te levar pra uma jornada e uma montanha-russa de emoções, eu diria. Quando eu peguei pra ler É Assim Que Acaba, o livro ainda não era tão hypado quanto ele é hoje em dia, mas eu já tinha lido outras coisas da Colleen Hoover, inclusive, e muita gente falava desse livro, e aí resolvi ler, né, e dar uma chance pra ele, e não fui atrás de saber muito sobre a história. Então eu fiquei, surpresa que o livro fala sobre violência doméstica, e 2, o grande plot twist de quem é o abusador dentro da história, né, porque afinal de contas a gente tem 2 protagonistas homens, o Ryle e o Atlas. E o Ryle, ele é aquele cara, né, ele é médico, ele é neurocirurgião, ele é um cara super fofo, e a gente vai viver o momento em que a Lily tá se apaixonando por ele, enquanto que o Atlas é um cara que esteve presente no passado dela e que a gente sabe que está envolvido com um período traumático da vida dela, mas a gente ainda não sabe por quê. E o Atlas, ele é um cara, inclusive, por um certo ponto da vida dele, ele não tinha casa, então, né, ele era homeless, e aí, enfim, isso aí tudo tem a ver com essa história do passado. Então a gente vai viver 2 linhas temporais com a Lily, uma enquanto ela tem essas memórias do relacionamento dela com o Atlas e da situação que aconteceu, e a outra do novo relacionamento dela com o Kyle e desse novo momento que ela tá vivendo na vida dela, de abrir o próprio negócio, de começar uma nova fase da vida, né, estar pronta pra ter um relacionamento sério, onde ela tá em busca de fazer uma família e tudo mais. E aí, eu acho que o grande plot twist da história é o fato de que a pessoa que é abusiva, né, e que é tóxica nesse relacionamento é o Ryle e não o Atlas. Pelo menos pra mim, na época que eu li, isso foi um grande choque, e que faz parte, eu acho, da experiência que a Colleen Hoover queria que a gente tivesse em relação a esse livro. Porque, exatamente, ela mostra o quanto a violência doméstica, nesse caso, né, não tem um rosto, não tem uma justificativa, além de simplesmente a pessoa ser assim, né? Então não importa se ele é muito bem educado, se ele tem um emprego maravilhoso, se ele é um cara que ganha muito dinheiro, se ele é um cara que fez faculdade, que vem de uma família boa, que não tem nenhum, né, tipo assim, nenhum problema de família, não tem um histórico familiar nesse sentido. Enquanto que a própria Lily tem isso no histórico dela, porque a família dela, a mãe dela e o pai dela passavam por isso, e esse é o grande trauma do passado dela, é ter visto a mãe dela perdoar o abusador dela e viver e passar por aquilo, e, né, ter feito ela passar por isso também. É uma história pesada, não é um romance água com açúcar, né, não é um negócio tipo assim, ai, nossa, é óbvio que tem a parte do romance, como eu já comentei com vocês, porque isso tem a ver com a história também, e com a própria Lily encontrar um caminho na vida dela, de aceitar o amor mesmo com todos os traumas que ela tem, mesmo sabendo todos os problemas que isso pode dar, né, na vida dela, e no final das contas é esse relacionamento dela com o Ryle, colocar em xeque essa coisa de ela ter vindo de uma família que tinha pessoas abusivas e um pai que batia na mãe, e dela acabar entrando ela mesma, né, num relacionamento assim, e de como ela poderia fazer pra quebrar esse ciclo, de como ela poderia, aonde ela poderia encontrar forças, e de repente se ver exatamente no papel da mãe dela, de ter uma filha com esse cara que é um abusador, que é agressivo, e de estar presa nesse relacionamento e de ouvir as promessas vazias dele, de que ele vai mudar, de que ele vai melhorar, de que nunca mais vai acontecer, de que foi só uma vez, de que foi só isso, e a gente vai gradativamente vendo o comportamento do Ryle mudar de fato, pra pior, né? Então ele vai ficando cada vez mais agressivo, ele vai ficando cada vez com menos medo das consequências, e no dia seguinte ele volta, ele chora, ele implora por perdão, ele promete que vai mudar, e enfim, né, um grande ciclo que se repete. Então esse não é um livro fácil de se ler, esse é um livro que tem muitos gatilhos, ele é um livro que trata de assuntos muito delicados, e eu particularmente, como leitora, não sou muito fã da forma com que a Colleen Hoover fez essa história. Eu gosto, eu acho que tem coisas, como eu falei, eu não odeio totalmente, eu acho que tem coisas que são muito bem colocadas na história, e até o fato dela te enganar, entre aspas, né, dela te colocar nessa posição de se apaixonar por um personagem, de realmente criar essa coisa de que a violência doméstica não tem rosto, né, e eu acho que vai até além de ser, né, de um cara que, digamos, ninguém nunca estava esperando, porque
né? Isso acontece muito. Mas até, né, de ser um homem, de ser uma mulher, enfim, de vir de qualquer lugar. Né, a violência doméstica, ela não tem uma regra pra ela acontecer, ela não tem uma justificativa e ela não é culpa da pessoa que sofre, ela não é culpa da vítima. Então eu acho que o livro, ele tem algumas conclusões que são interessantes e acho que debate coisas interessantes. E eu acho que o debate que o livro abre, ele é interessante, mas eu acho que de uma forma ou de outra, ele é um livro que peca em alguns aspectos. Eu não acho que ele é um livro perfeito, eu não acho que ele é um livro que trata esse assunto, talvez com a seriedade que ele trata, apesar de eu entender o caminho que a Colleen Hoover tentou fazer com esse livro, né, de mostrar certas coisas, de mostrar essa quebra de ciclo, de explorar algo que raramente é explorado em histórias sobre relacionamentos abusivos, né? A partir do momento que você estabelece que aquele personagem é o vilão, que ele é um cara do mal, que ele é ruim, que ele bate nela, que ele abusa dela, que ele é tóxico, ele é colocado nesse patamar de vilão, né? Quase comicamente, assim, né? Tipo, quase como se fosse um vilão super estereotipado. Então ele é muito ruim. E eu acho que a grande questão do Ryle nesse livro é que ele não é muito ruim fora, né, assim, tirando este pequeno fato, ele não é uma pessoa terrível, né, é isso que eu tô falando, ele é um cara estudado, ele é um cara que vem de uma família boa, ele é um cara inteligente, ele é um cara que quando as coisas são boas com a Lily, as coisas são muito boas, e é por isso que é tão difícil dela quebrar esse ciclo, né, é por isso que é tão difícil dela sair dessa situação onde ela está sendo abusada e machucada e agredida o tempo inteiro, mesmo que não seja sempre fisicamente, mas que eventualmente se torna, né, uma agressão física, é uma agressão verbal, né, é um abuso psicológico, é um terror psicológico que ele cria nela, é também o luto dela mesma de ter criado esse relacionamento na cabeça dela e que aos poucos ela vai perceber que não existe, porque essa pessoa que ela criou na cabeça dela não existe. O Ryle não é a pessoa que ela achava que ele é, né? Então, existem várias nuances dentro desse livro, eu só não acho que ele chega lá 100%, né? Me incomoda algumas coisas e acho que é um debate saudável, mas eu acho que ele é um livro que acaba tendo, principalmente quando você entra na internet, acaba tendo muita gente que ama esse livro cegamente, não enxerga que ele tem sim problemas e que tá tudo bem a gente apontar esses problemas. Pessoas que também acabam romantizando algumas coisas em relação a esse livro e que, obviamente, pode não ser a vontade da Colleen Hoover, né? Quando ela escreveu o livro, ela não queria que ele fosse romantizado, mas que certas coisas, né, da forma com que ela escreve, da forma com que ela coloca, acabam dando margem pra essa romantização. E isso acontece porque a gente nunca sabe como é que a outra pessoa vai interpretar e absorver certas coisas, né? E eu acho que existe uma certa aura em volta desse livro que coloca ele num lugar de que ele é um romance, etc, etc, e desconsidera em alguns momentos que ele também é um livro sobre relacionamentos abusivos. É um assunto delicado, eu sei, porque esse é um livro que tem muitos fãs. Podemos conversar sobre isso em outro momento, porque eu também não quero que o vídeo seja só sobre isso, mas eu queria falar um pouquinho sobre o trailer do filme e sobre o que esperar do filme. Como eu falei pra vocês, né, o livro, quando eu fui ler o livro, eu não sabia sobre o que ele se tratava e eu fui surpreendida por ele se tratar de, né, um relacionamento abusivo e pelo personagem que é abusivo não ser quem você espera que seja, né, esse plot twist. E no trailer, logo no primeiro trailer, a gente já tem o Ryle sendo colocado ali na posição de que ele é um cara abusivo. Inclusive, no momento em que eu assisti esse trailer, tava com vários amigos e várias pessoas falaram, nossa, eu achava que era só um romance, eu achava que era um livro só de romance, que era só uma história, tipo assim, uma comédia romântica. E eu... Pois é. Então eu acho que é nocivo e preocupante esse filme ser divulgado apenas como um romance. Por mais que o plot twist seja interessante, é um assunto extremamente delicado e eu particularmente não acho que ninguém deveria ir cego para essa história pela quantidade de gatilhos que o livro tem e que com certeza o filme também vai ter. Então eu acho que é uma escolha que eu entendo. O livro não fez essa escolha porque a ideia do livro também é acabar surpreendendo, né, o leitor, mas que o filme fez essa escolha logo no começo e deixa muito claro que o Ryle é um personagem que vai ser retratado como o cara abusivo que ele é e que a história vai girar em torno disso. E que daí eu acho que também acaba colocando muito ali o fato da gente ter atores e atrizes que a gente sabe que trabalham com coisas que, assim, já entendem a importância desse tipo de narrativa e etc. Então, Justin Baldoni é um cara que eu admiro muito e que eu sei que entende a importância disso. A Blake Lively, obviamente, é uma mulher que hoje em dia pega trabalhos de atuação que são importantes pra ela, né? Que ela vê algo ali, um potencial ali. E eu acho que se ela escolheu estar nesse filme, né? Eu acho que tem um motivo pra isso. Então, eu, como uma pessoa que não sou fã do livro por N motivos e que tenho questões com o livro por N motivos, vou assistir o filme com o meu coração aberto, porque eu acho que é possível que esse filme conserte certas coisas do livro e consiga retratar esse relacionamento abusivo e trazer essas mensagens que eu acho que são importantes, da dificuldade de se quebrar um ciclo abusivo, de como o abuso não tem uma
uma face específica de como a gente nunca imagina o que tá acontecendo, né? N coisas relacionadas a um relacionamento abusivo, eu sinto que esse filme, ele pode sim tratar isso de uma forma muito boa. Então, acho que sim tem um potencial. Estou curiosa pra ver o que o filme vai trazer pra gente, qual é o caminho que o filme vai decidir, e eu acredito que ele vai ser uma adaptação fiel, no sentido de que a gente vai ver certas coisas que a gente sabe que estão presentes, mas eu acho que ele não vai ser aquela adaptação que é palavra por palavra igual. E nesse caso, eu acho que isso pode ser uma boa coisa, porque eu acho que existe sim uma forma de contar essa história e dela ser muito mais positiva do que nociva em alguns aspectos, se é que vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, depois desse grande disclaimer, que esse vídeo aparentemente foi um grande disclaimer pra quando chegar o momento da gente falar sobre É Assim Que Acaba de fato. Eu gostei do trailer, obviamente, se a Blake Lively está protagonizando, não era possível que não ia ter uma música da Taylor Swift. E aí, eles já me começam esse trailer com uma das minhas músicas favoritas e a minha favorita do folclore, que é My Tears Ricochet, e obviamente que eu já tava o quê? Nervosa, entendeu? Nervosa. Vamos ver se vai ter mais músicas da Taylor Swift nessa adaptação, porque, né, as duas são muito amigas, então era muito óbvio que isso poderia acontecer, mas eu ainda assim não estava preparada, e foi sim um grande surto My Tears Ricochet, porque eu amo demais essa música, e ela cria um clima, e tô muito curiosa pra ver o que vai acontecer, e, cara, Justin Baldoni vai ter que entregar, né? Eu lembro que houve um momento onde o grande rumor era de que o Ryle seria interpretado pelo Dylan O'Brien. E isso daí mexe com o meu coração até hoje. Infelizmente não aconteceu, mas o Justin Baldoni é um cara que eu considero um bom ator. Tô bem curiosa pra ver ele como Ryle. E um outro detalhe interessante, né? Muita gente também comentou que a Lily e o próprio Ryle e o próprio Atlas, eles estavam um pouco mais velhos do que eles são no livro. E eu acho que isso foi uma escolha deliberada, né? De roteiro e de, enfim, adaptação audiovisual. Porque muitas vezes no livro, né, a gente fala, os personagens têm, sei lá, 20 anos, 20 e poucos anos. Para uma história assim, é interessante os personagens estarem um pouco mais velhos, por se tratar de um assunto muito pesado, né, e muito sério, e eu acho que o fato deles estarem querendo se afastar um pouco dessa noção de que, isso aí é uma comédia romântica, é um romance e tal. Tem um romance, mas não é sobre isso. Então, eu, por enquanto, tenho ficado satisfeita com as escolhas, e gostei do trailer, achei interessante eles terem já chegado com essa abordagem, e tô bastante curiosa pra ver esse filme. O filme, ele tem previsão de estrear nos cinemas no dia 8 de agosto, e vocês podem ter certeza que eu estarei lá e aqui também pra gente poder comentar sobre ele, né? Porque afinal de contas, eu tô mais do que pronto. Quero saber o que vocês acham de tudo isso, de todas as polêmicas. Gostam do livro, não gostam do livro? Tão animadas pro filme, não tão animadas pro filme? Deixa aqui pra mim nos comentários. Vamos bater um papo sobre isso, que eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem muita coisa pra falar. Inclusive, esse vídeo ficou enorme. Mas é isso, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de me seguir nas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.